Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Essa daqui começa com o seguinte enunciado. Chama-se derivação imprópria ou conversão a um tipo de formação de palavra. Assinale a opção em que esse tipo de derivação encontra-se sublinhado. Percebe comigo então, ele começa te falando sobre o processo de derivação imprópria. É importante que a gente perceba que a grande diferença entre os processos de composição e o processo de derivação é o fato de a derivação acontecer a partir de apenas um núcleo. E quando se falar em derivação imprópria, você precisa lembrar que isso vai acontecer quando houver mudança de classe gramatical. Então, por exemplo, um verbo pode se comportar como um substantivo, um adjetivo pode se comportar como um advérbio, um pronome pode se comportar ali como uma interjeição. Tudo isso pode acontecer, então. A gente está falando sobre construções que vão mudar a classe gramatical dessas palavras. É importante que você saiba que a derivação imprópria, ela precisa de um certo contexto. Ela não simplesmente acontece ali na própria estrutura da palavra, conforme, por exemplo, os processos de derivação prefixal e sufixal. Então, ela precisa estar aplicada a uma frase, é preciso que haja ali um contexto mínimo para que a gente consiga perceber esses processos. Acompanhe aqui comigo as alternativas para a gente conseguir encontrar essa mudança de classe gramatical. Na letra A a gente tem, na realidade estou adiando o momento de escrever. Percebe só, aqui a gente tem a palavra escrever. Oi, tudo bem? Esse conteúdo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com concursos dos bombeiros. E em São Paulo com bombeiro e polícia, já que em São Paulo o bombeiro é policial. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras coisas sobre a profissão. E vamos lá de volta para o vídeo. Que é um verbo e funcionando realmente como um verbo. Então, ele não está, de fato, mudando de classe gramatical. Então, a gente não marcaria a letra A como nosso gabarito. Na letra B a gente tem a mulher suspira a reassegurar-se. Percebe que esse reassegurar-se é uma oração reduzida, então é um verbo também se comportando como um próprio verbo, não é o nosso gabarito. Na letra C a gente tem põe-se a bater palmas. Novamente aqui a gente tem o verbo se comportando mesmo como um verbo. Então aqui ele está funcionando como um verbo principal ali, na forma infinitiva, não é o nosso gabarito. Na letra D a gente tem cantando num balbucio. A palavra balbucio, ela é uma palavra derivada sim, só que ela é derivada do verbo balbuciar. Então aí a gente teve o que se chama derivação regressiva. A palavra deixou de ser verbo, transformou-se em um substantivo e perdeu aquele Rzinho ali do infinitivo, beleza? Então, letra D também não é o nosso gabarito, porque aqui a palavra sofreu apenas a regressão. Agora, na letra E, a gente tem acaba sustentando o olhar. Percebe comigo, você já viu lá na tua aula de teoria aquela parte de substantivação, processo de substantivação, que é o que está acontecendo aqui. Percebe? Coloquei um artigo na frente, a palavra olhar antes era um verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha. Então, pôs-se a olhar, isso aí é um verbo. Agora, quando eu aplico um artigo na frente desse verbo, o que acontece com ele? Ele deixa de ser verbo e ele transforma-se em um substantivo. Então, percebe, aqui eu tenho o processo de conversão ou processo de derivação imprópria. Seu gabarito só pode ser a letra E. Pessoal, essa foi a nossa questão. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que logo a gente responde. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.